Irmãos, eu quero, por favor, convocar a igreja, apesar que já passou alguns dias acerca desse desastre lá no Oriente, que a igreja esteja em oração em prol daquelas pessoas que perderam tudo ou praticamente tudo. Não estou falando de bênçãos materiais, eu estou falando perderam o pai, perderam mãe, perderam o cônjuge, às vezes perderam os filhos. Um desastre. Estão ali, muitas das vezes, sem saber para onde ir, a quem recorrer, mas nós sabemos que nós temos um Deus que pode todas as coisas, que Ele pode mudar o cenário e ali transformar a vida daquela pessoa. Embora que eles também tenham a necessidade de ter o seu lar restituído, que eles possam ter também em nome de Jesus, mas devemos orar. Vamos colocar eles diante de Deus através das nossas orações. Se fosse ao contrário, se o acidente, essa tragédia fosse aqui no Brasil, eu acredito que inúmeras pessoas de outros lugares estariam intercedendo por nós. Vamos fazer da mesma forma. Tem lá nossos irmãos também, que também sofreram alguma consequência, algumas sequelas. Vamos orar por eles. E como a palavra do Senhor fala, que Ele não tem prazer na morte do ímpio. Talvez lá seja um país idólatra, um país de cultura totalmente errônea, mas a palavra do Senhor fala que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Se Ele não tem prazer na morte do ímpio, nós também não devemos ter. Então, se são pessoas ruins, são pessoas que não são tementes a Deus, mas assim como nós, Deus nos resgatou, Deus pode resgatar eles também. Então vamos apresentar eles em oração durante as nossas intimidades, relacionamento com Deus. Vamos apresentar esse povo também ao Senhor, em nome de Jesus, para que Deus possa também ter de misericórdia sobre a vida dessa nação. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, vamos entrar agora na mensagem. Nós vamos decorrer um pouquinho dentro da Bíblia. Trouxe hoje os esboços aqui para não perder nenhuma, né? Vou colocar o celular para cá. Irmãos, o tema da mensagem nessa noite é: não tenho outros deuses. Eu gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 3. Êxodo, capítulo 20, verso 3. Êxodo, capítulo 20, verso 3. Vamos fazer a leitura? Deixa eu aguardar mais um pouquinho. Êxodo capítulo 20, verso 3, diz assim: não terás outros deuses além de mim. Palavra do Senhor. Pai, fala conosco nessa noite, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem preparado. Pai, nos dê discernimento, nos dê sabedoria, nos dê, Pai, um entendimento na Tua palavra. Que não venhamos, ó Pai, ficar na superfície, mas que venhamos aprofundar
acerca, Pai, da tua verdade em nome de Jesus. Abra, Senhor, o entendimento da tua igreja, para que a tua igreja possa entender a tua mensagem, Papai, em nome de Jesus. Que o Senhor me dê graça, Pai, para trazer essa mensagem sobre a vida da tua igreja, em nome de Jesus, e que nada, Papai, proceda de mim, mas sim, não somente do teu Espírito, em nome de Jesus. Clamamos pela presença do Espírito Santo neste lugar, para que ele possa revelar a nós, ó Pai, a tua verdade. Nós oramos a Deus em nome de Jesus e que o Senhor, Pai, possa me usar nessa noite como instrumento, ferramenta, Pai, em tuas mãos. Amém. Glória a Deus. Amém? Irmãos, a mensagem fala: não terás outros deuses além de mim. Irmãos, o significado da palavra deuses significa divindades. Nós sabemos, irmãos, que durante toda a vida humana se deu conexão ao quê? A divindades. As pessoas começaram a ter o desejo de buscar seres para adorar, para buscar, para interagir, para cultuar. Ou seja, escolhem para si uma divindade. Para quê? Para venerá-lo. Irmãos, esse versículo ele está dentro do mandamento, os 10 mandamentos que Deus deixou para Moisés. Deus ele chama Moisés e apresenta para ele, fala com ele: Moisés, eu vou te dar aqui os mandamentos, eu quero que você repasse isso para o povo. O que é os 10 mandamentos, irmãos? É a lei do Senhor. É as orientações que Deus deixa para o povo. Ele não é somente para Moisés, mas para que Moisés pudesse repassar isso para as pessoas. Irmãos, nós sabemos que desde Adão, o homem ele vem na tendência de pecar, de falhar. A natureza humana ela já é uma natureza corrompida e tendenciosa ao erro. Então, desde a queda de Adão e Eva, o mundo vai procurar nos apresentar o quê? Divindades. Querendo ou não, volta e meia a gente passamos por algumas etapas da nossa vida no qual conhecemos algumas coisas. E dentre essas coisas que nos são apresentadas, dentre elas estão aí algumas divindades. Deus traz a Moisés os mandamentos para que o mesmo seja repassado ao povo, a fim de que eles obedeçam e vivam segundo a sua vontade. Essa é a ordenança do Senhor. Irmãos, Deus, quando ele fala com Moisés, quando ele traz para Moisés os mandamentos, para que o povo possa conhecer a sua vontade, a sua plena vontade, ele não está meramente trocando palavras com Moisés. Ele está dando uma orientação, uma instrução para que o povo não venha a pecar e se afastar da sua presença. Nós sabemos lá em Gênesis capítulo 2, houve uma ordenança do Senhor para Adão, uma ordenança. Deus disse para Adão: Adão, podes comer de todas as árvores do jardim, mas apenas uma desta você não comerás. E a árvore no meio do jardim, que é do conhecimento do bem e do mal. Certo? Essa é uma orientação, uma ordenança que Deus deixa para Adão. Para quê? Estabelecendo a Adão limites. Ele estabeleceu para Adão limites. Irmãos, é simplesmente obedecer a palavra de Deus. Meramente obedecer a palavra de Deus. O que tem de errado nisso? De obedecer a palavra de Deus? Embora Deus sabe de todo o curso da vida humana, da raça humana sobre a terra,
Por ele já conhecer, porque ele é onisciente, onipresente e onipotente, já por ele saber, ele já deixa os mandamentos para que nós não venhamos a pecar de novo. Para que não venhamos a quebrar a ordenança que ele faz com o povo. Então ele deixa o quê? Os mandamentos, as instruções. Eu quero que vocês sigam as instruções. Para que vocês tenham vida boa na terra. É isso que eu quero. Eu quero que vocês ouçam a minha palavra e vivam ela na sua essência. A lei de Deus é para que o povo obedeçam. Podemos olhar a ordenança de Deus em Gênesis quando ele fala para Adão não comer do fruto. Mas ele mesmo assim desobedece. Aonde acontece a queda. O homem desobedeceu, com isso veio a queda. Deus, conhecendo o coração do homem, mais uma vez estipula uma ordenança para que os mesmos não cometam novas transgressões. O que Adão cometeu no Jardim do Éden foi uma transgressão. Ele transgrediu a lei do Senhor, uma ordenança que Deus deixou. Certo? Por isso toda a raça humana sofre a consequência. Deus determina os mandamentos. Lá em Êxodo, capítulo 20, fala dos mandamentos, os 10 mandamentos do Senhor. Certo? Deus sabendo de todo o conteúdo para frente da raça humana. Concorda? Lá em Êxodo, capítulo 32, o que os homens fazem? Um bezerro de ouro. Os mandamentos. Irmãos, é só atentar para as ordenanças do Senhor e obedecer. Não comer carne sacrificada? Não coma. Se é uma ordenança do Senhor, viva ela. Viva ela, porque se você não viver, você está transgredindo uma lei de Deus. Irmãos, e quando Deus fala não fazer divindade, não fazer deuses para você, sabe o que Ele está falando? Eu não quero que vocês se conectem com outros achando que é uma divindade. Porque o divino aqui, somente eu. Eu sou o Criador de todo o universo. Eu sou o Criador das coisas. Eu não quero que tenha ninguém entre eu e você, a não ser aquele que eu enviei, que é o meu filho unigênito. É simples. Eu não quero que tenha divindades com vocês. Eu não quero que vocês adquiram para vocês deuses. É uma ordenança simples do Senhor. Mas vem cá, irmãos, dependendo do lugar, da localidade, da cultura, as pessoas trazem dos seus antepassados essas culturas. E elas começam a praticar. Você quer ver uma prática cultural que aconteceu com Salomão? Salomão, temente o Senhor, buscou a Deus, pediu sabedoria, Deus concedeu. Maravilha. Mas ele começou a se envolver demais com as mulheres de outros povos. E o que as mulheres trouxe para dentro de si, para dentro da sua casa? As divindades que elas serviam, que elas cultuavam. E o que Salomão começou a fazer? A mesma coisa. Hã? Começou a deixar elas cultuarem, depois ele mesmo ficou. Irmãos, é a ordenança do Senhor. Nós precisamos apenas olhar para a palavra dele e procurar viver. Tudo bem, somos falhos, erramos. Mas vem cá, tem coisas que estão tão claras na nossa vida, explícita na palavra dele, é simplesmente seguir. Eu gostaria que vocês abrissem sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6, verso 13 e 14. Deuteronômio, capítulo 6, verso 13 e 14. Precisa não, se quiser acompanhar no telão, tá, irmãos?
temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto. Jurem somente pelo seu. Verso 14. Não sigam outros, os deuses dos povos ao seu redor. Irmãos, somente a Deus prestamos culto. Somente. Não tem outra divindade, não tem outro ser que se compete com Deus, que se iguala com Deus. Aquele que tentou se igualar com Deus, coitado, já foi derrubado. Então, irmãos, não tem divindade. Deus não quer que eu e você nos prostituímos com divindades. Ele é o ser da criação. Ele é o autor da criação. Ele é o autor do universo. É somente a Ele, irmãos, que nós devemos reverenciar. É somente ao Deus o vivo, o Altíssimo, aquele que tem o poder da vida em suas mãos e de todo o universo. Somente a Ele que devemos cultuar. É somente a Ele que devemos nos reportar, apresentar para Ele. E não trazer para nós essas divindades, porque o mundo, de certa forma, eles vão tentar colocar no nosso meio essas divindades, para que nós venhamos a nos prostituir com outros deuses. Deus quer a gente o quê, irmãos? Puro. Deus quer a igreja pura. Deus quer a igreja limpa. Que não tenha nada que faça sombra ao Senhor na nossa vida. Eu não posso adquirir um ser, um pai, um governo, um estado, ou o que seja, ou um filho, e idolatrá-lo. Prestar culto a ele, ou colocar minha esperança nele. Sendo que somente nós temos quem? Aquele que pode todas as coisas, que faz todas as coisas. Somente o único Deus, o vivo, o eterno, aquele que abençoa, aquele que cuida do seu povo. Em Jeremias capítulo 35, verso 13. Jeremias capítulo 35, perdão. Jeremias capítulo 35, verso 13. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vá dizer aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém: será que vocês não vão aprender a lição e obedecer às minhas palavras? Pergunta o Senhor. Jonadab, filho de Recabe, ordenou aos seus filhos que não bebessem vinho, e essa ordem tem sido obedecida até hoje. Eles não bebem vinho porque obedecem à ordem do seu antepassado. Mas eu tenho falado a vocês repetidas vezes, e contudo, vocês não me obedecem. Enviei a vocês repetidas vezes todos os meus servos, os profetas, para dizer que cada um de vocês deveria converter-se de sua má conduta, corrigir as suas ações e deixar de seguir outros deuses para lhe prestar culto. Assim, vocês habitariam na terra que dei a vocês e a seus antepassados, mas vocês não me deram atenção e nem me obedeceram. Irmãos, a palavra do Senhor, ela vem claramente falando acerca da obediência, falando para a gente obedecer. Se vocês conseguiram obedecer aos seus antepassados com umas instruções, vocês não vão obedecer a mim, que eu que ordeno, eu lanço a palavra sobre vocês, e a palavra que eu dou a vocês, eu gero nela uma consequência. Assim vocês habitariam na terra que te dei a vocês e a seus antepassados. O que representa para nós a obediência ao Senhor? As bênçãos. Toda vez que a gente obedece a Deus e obedece aos seus mandamentos, ela vem carregada de uma bênção sobre a nossa vida. Quando nós quebramos isso, nós entramos em condição errada.
Nós trazemos para a nossa vida o que? Alguma maldição. Irmão, está claro, está explícito na palavra de Deus. Muitas das vezes nós obedecemos aos nossos antepassados que tiveram culturas errôneas. E com essas culturas eles vêm ministrando sobre a nossa vida e a gente vem praticando aquela mesma cultura, e a mesma cultura, e a mesma cultura. Mas e obedecer a Deus, ao seu mandamento? Não trazer para nós o que? Deuses. Aonde está a orientação de Deus na nossa vida? Aonde está a nossa obediência ao Senhor? Aonde fica a nossa fidelidade a Deus? Às vezes a gente fala acerca do dízimo, da oferta, da fidelidade. Irmãos, fidelidade essa, ela não está condicionada somente no requisito financeiro. Ela está também em obedecer a sua palavra. Obedecer aos seus mandamentos. Andar segundo as suas instruções. Essa é a ordenança de Deus para o seu povo. Só que o povo ainda tende ao quê? A carregar as bagagens que vêm lá de trás. O que Deus está pedindo para nós? Não façam divindades para vocês. Não coloquem entre eu e você alguém. Eu não quero que você se relacione com divindades, com deuses, porque eu não reconheço esses deuses. Eu não reconheço. A única divindade que tem aqui, suprema e maioral, sou eu e acabou. Eu quero que vocês se reportem a mim. Vocês têm conexão direta comigo. É isso que eu espero de vocês. Agora vem cá. O que a palavra de Deus diz? Tudo lhe é lícito, mas nem tudo te convém. Talvez você possa carregar alguma cultura dessa, igual Salomão adquiriu através das mulheres. Mas tudo lhe é lícito. Mas só que convém você a praticar, convém você adquirir isso para a sua vida? Não convém. Sabe por quê? Se você andar segundo a palavra de Deus, não tem como dar errado. Se você andar obedecendo as instruções de Deus, não tem como dar errado. E outra, como eu disse, a palavra de Deus já fala, quando você obedece, ela já vem carregada de bênção sobre a sua vida. Ela vai te livrar do mal. Ela vai te livrar de alguma consequência ruim lá na frente. Mas para isso é necessário o quê? Obedecer e não transgredir a lei do Senhor. O problema é que a humanidade, ela vem ao longo dos anos transgredindo as leis, desobedecendo ao Senhor. Irmãos, nós que somos a igreja, nós que pertencemos a Deus, nós que fomos chamados, nós que fomos comprados, resgatados pelo sangue do Cordeiro, nós devemos unicamente nos reportar a Ele e obedecer a Ele. Ele é o autor da igreja, Ele é o pai da igreja, Ele que sustenta a igreja. Nada mais Ele requer de nós do que uma obediência e fidelidade. Ele não está errado em requerer isso dos seus filhos, daqueles que se comprometeram a servi-lo, a andar segundo a sua vontade. Sabe por quê, irmãos? Vou falar, humanamente falando, o pai, ele conhece muito bem se o filho ele vai se prejudicar ali na frente ou não. Ele sabe se ele está na beira do abismo ou não. O pai está vendo tudo, o cenário, a sua volta. O pai já tem uma ampla visão lá na frente. E o pai, com aquele amor, ele corrige o filho. Filho, não vai por aí. Segura, volta para cá. Fica mais para perto do pai. Por quê? Porque ele tem uma ampla visão, ele está vendo o que pode acontecer. Com Deus é diferente. Irmãos, Deus é muito maior do que um pai humano. A visão de Deus é muito mais aguçada do que a visão de um pai humano. Então ele sabe, irmãos, o que vai acontecer lá na frente ou não. Então ele nos dá orientação para que a gente possa obedecê-lo. Sabe, para a gente viver segundo a sua vontade. E a vontade de Deus é como, irmãos? Boa, perfeita e agradável. Então, o que Ele quer da gente, o que Ele requer da igreja dele, é obediência. Obedecer a sua palavra, para não transgredir a sua lei e isso gerar uma consequência ruim na nossa vida. Deus espera isso da igreja.
E o que nós temos feito? Nós temos obedecido fielmente a palavra do Senhor? Será que não temos divindade na nossa vida? Se a gente for parar e analisar mesmo, fazer uma retrospectiva da nossa vida, será que não temos nenhuma divindade? Será que não carregamos nenhuma divindade no nosso coração? Será que não colocamos a nossa confiança em outras coisas? Não está no contexto, mas diz a passagem do jovem rico: Senhor, o que eu faço para te seguir? Vende tudo que tem e dou aos pobres. E aí? O semblante dele já mudou. O coração dele está voltado para onde? Será que o dinheiro ali, a fortuna dele não era uma divindade na vida dele? Será que ele não confiava demais na sua fortuna? Deixando de confiar em Deus? A sua fortuna estava como? Estava entre Deus e ele. Ele optou em quem? Agarrar a sua fortuna do que agarrar a Deus. Irmãos, Abraão, quando Deus pede para Abraão, seu filho, vem cá, Abraão ele prepara tudo, prepara as lenhas, chama seu filho, estou subindo no monte para adorar, avisa a mulher, sai com mais 2 companheiros e vai. Chega lá em obediência ao Senhor, ele levanta o cutelo sobre a vida do menino, para sacrificar o menino ao Senhor, e Deus fala para ele: opa, não precisa fazer isso porque eu sei da sua fidelidade. Sabe o que é isso, irmãos? Para tirar de Abraão o quê? Algo que poderia ser a divindade na vida dele. Tirar o filho que ele amava de uma idolatria. Já sei que você não idolatra. Eu sei que você me honra. Então não preciso sacrificar o menino. Sabe, irmãos, a obediência, ela tem as suas consequências. A transgressão também, ela tem as suas consequências. Embora nós precisamos decidir na nossa vida o que nós temos feito acerca da palavra de Deus. Em todas as passagens bíblicas onde Deus ordena, orienta, e que as pessoas obedecem, elas têm sucesso, elas têm resultado positivo. No versículo 16 ali, como obedeceram um povo, sendo que eles mesmos não obedecem ao Senhor. Coloca no 16 para mim, por favor. 35 e 16. Os descendentes de Jonadab, filho de Recabe, cumprem a ordem que os seus antepassados lhes deu. Mas este povo não. Você vai obedecer a um povo que não obedece ao Senhor? Você vai andar segundo as suas instruções? É a mesma coisa você seguir o conselho de um ímpio. O ímpio chega para você e te dá conselhos acerca da sua vida conjugal, acerca da sua vida profissional, ou qualquer outra área da vida. E aí? Como obedecer a um povo que não me obedece? Não é mais fácil você me obedecer direto? Não é mais fácil você andar segundo a minha vontade do que segundo a vontade desse povo? Sabe, irmãos, nós temos que, como eu já falei algumas vezes aqui, nós temos que priorizar a palavra de Deus sobre a nossa vida. Muitas das vezes nós acreditamos demais as coisas que o mundo lá fora dita, rege para a gente, procura reger para a gente algumas coisas. E a gente dá mais ênfase, dá mais importância para as coisas que são nos faladas, falácias,
do que a própria mensagem do Senhor. E aí? E numa obediência a essas falácias, nós descumprimos com a palavra de Deus. Nós quebramos o mandamento. E a consequência ela vem. É mais fácil a gente se orientar pela Bíblia. É mais fácil a gente se orientar pela palavra. Porque é somente ela que vai nos instruir. Você sabe por que os 10 mandamentos veio? Foi para que pudesse nos preparar para receber Jesus. Sabe, andar segundo a ordenança do Senhor, porque você obedecendo aquelas leis, as ordenanças de Deus, lá na frente, quando viria o Filho, ficaria muito mais fácil você segui-lo. Irmãos, nós precisamos olhar para a palavra e procurar viver ela, trazer ela para a essência da nossa vida, e deixar muito de lado as falácias que tem fora. Sabe, o povo vai sim, às vezes até nossos familiares, vai tentar apresentar para nós algumas divindades. Deus é do amor, Deus é não sei de quem, Deus não sei de onde, Deus... Mas e aí? Pode até apresentar, mas aí cabe a você a sua sabedoria, a conexão que você tem com Deus. Para que você não entre nesse mérito de colocar entre você e Deus uma divindade. Criar para você um Deus. Por que Deus já fala isso? Porque lá na frente, em Êxodo capítulo 32, o que o povo fez? Quando Moisés estava lá em cima no monte, não descia, o que ele faz? Aqui, me dá os seus brincos aí, vamos juntar os ouros. A gente faz um bezerro aqui, a gente começa a adorar. E aí? E a transgressão da lei? Peraí, e a ordenança que eu deixei para vocês? Vocês não levam em conta? Vocês não vão me obedecer? Vocês não vão acatar aquilo que eu deixei para vocês? Aí vocês vão fazer justamente aquilo que eu pedi para vocês não fazer. Irmãos, vem cá. Desculpem falar, mas, sabe, é muita inércia a pessoa deixar viver as maravilhas de Deus para poder seguir a divindades. Esses seres que não têm poder nenhum, não têm autoridade nenhuma. E aí? O único que tem autoridade, irmão, sobre a vida da terra e da humanidade é o próprio Criador. Deus, Ele espera, Ele aguarda que nós tenhamos apenas a reverência a Ele, a fidelidade a Ele. Ele sabe que nós somos falhos. Mas o que Ele espera é que nós obedecemos a Sua palavra. Ou será que Ele deixou a palavra dele simplesmente, vou deixar, quem quiser obedecer? Não, não é assim, irmãos. Não é um trocadilho. Deus deixou para que nós pudéssemos cumprir e obedecer a Sua palavra. Andar segundo a Sua vontade. Nós que entregamos a nossa vida para Jesus, colocamos a nossa vida diante dele, nós estamos condicionados a Ele. E a receber dele o que ele tem preparado para nós. Seguir as suas orientações, as suas instruções. E não mais seguir o curso do mundo, embora nós vivíamos assim. Embora nós andávamos segundo o curso do mundo. Mas já não é a hora mais. Nós já entramos em outro nível. Que nível é esse de conhecimento a Deus? De experimentar a sua graça. Experimentar a sua graça. Embora, devido à cultura de algum determinado lugar ou povos, somos apresentados a divindades. O mundo apresenta seus supostos deuses, mas cabe a nós obedecer a palavra de Deus e tê-lo como único na nossa vida. É somente Ele. E o que nós temos feito
Nós temos obedecido a sua palavra? Nós temos andado segundo a sua vontade? O que Deus tem para nós? Será que nós já buscamos isso em Deus? Senhor, o que o Senhor tem para nós? Os mandamentos já são referência daquilo que Ele propriamente é e o que Ele espera do seu povo, da sua igreja. E nós falhamos muitas das vezes, até mesmo nos 10 mandamentos. Se a igreja for fazer uma alta análise na vida, irmãos, nós colocamos divindade demais. Nós trazemos divindade demais sobre a nossa vida. E aí? Sejam pessoas, sejam entidades. Será que não estamos errando? Será que não estamos transgredindo uma lei de Deus? Será que estamos vivendo a palavra de Deus num todo? Certamente. Precisamos, irmãos, fazer uma autoanálise na nossa vida. Para que não venhamos a falhar e a descreditar com Deus. Perder a conexão com Deus. Embora Ele está lá aguardando, né, a nossa presença, aguardando as nossas orações, sabe, o nosso desabafo, Ele está ali. Ele aguarda pela sua igreja. O tempo em que nós nos prostrar diante de Deus, Ele vai colher, irmãos, a nossa reverência a Ele. Ele vai colher as nossas orações. Ele sabe o que se passa. Sabe, nós somos amedrontados demais. O mundo nos apresenta tantas coisas que, se a gente for olhar essas condições, a gente não sai nem da porta da nossa casa. Mas com Deus é diferente. Com Deus Ele te fortalece. Ele te dá ânimo, Ele te dá vigor. Para que você somente confie nele, espere nele. Ele é o único ser na minha e na sua vida capaz de mudar o curso da nossa história. Capaz de mudar o curso de uma nação. Capaz de mudar o curso da humanidade. E aí? Ainda assim queremos ficar com as divindades que nos foram apresentadas? Será que ainda assim escolhemos essas divindades? Está na hora, irmãos, de deixarmos essas bagagens para trás. Tirar esse peso que estava sobre nós, que foi imposto sobre nós. Está na hora da igreja despertar. Romper com esse peso que estava lançado sobre nós. Jesus já veio nos resgatar. Nos tirar esse fardo que estava lançado sobre a nossa vida. Essa é a hora de viver para Deus na sua totalidade, na sua essência. Esse é o momento. E não quebrar mais as regras, não quebrar princípios. Eu trouxe uma outra ministração aqui um tempo atrás acerca de princípios. Não quebrar mais esses princípios com Deus. Mas andar segundo a sua vontade. Embora, diga-se de passagem, não temos nada a perder quando obedecemos a Deus. Estamos aí, somos fiéis, somos filhos, somos chamados de filhos. Agora devemos também nos portar como filhos, obediente ao nosso Pai, ao Eterno, aquele que nos chamou. É para Ele e por Ele que vivemos. Vamos, ao longo da nossa caminhada agora, desligar. Se tinha alguma divindade na nossa vida, vamos fazer uma autoanálise e vamos começar a desligar essas coisas. Aquelas coisas que fazem sombra a Deus. Sabe, o único ser que Deus lançou na nossa vida para que nos conectasse de volta a Ele é o seu Filho unigênito.
embora as pessoas ainda não entenderam esse significado, não entenderam ainda essa passagem. Ei, vocês têm conexão comigo, vocês não precisam mais disso, daquilo outro. Não, agora vocês têm conexão direta comigo. Vocês não precisam de divindades. O que vocês precisam é se reportar a mim. Tão somente a mim. Vamos viver a essência da palavra? Vamos carregar? Não vamos deixar que nada entre na nossa conexão com Deus? Vamos romper com essas apresentações que o mundo nos faz? Talvez já vem de cultura. São lugares que já têm a sua cultura ali, de adoração a deuses, a animais, a entidades, e que seja lá o que for. Vamos romper com isso na nossa vida. Vamos nos curvar, propriamente dito, ao Senhor. Vamos nos reverenciar a Ele. Vamos obedecê-lo, vamos seguir os seus caminhos. Assim fica muito mais fácil, irmãos, a gente olhar para o Senhor e alcançar as bênçãos dEle. Porque somos obedientes. Somos filhos obedientes. E não mais transgredindo as leis como o povo viviam transgredindo. Agora parte de nós adquirir esse conhecimento e levar adiante. Amém? Glória a Deus. Se coloquem de pé. Vamos orar. Pai, mais uma vez, Senhor, te apresentamos a nossa vida, Pai, em oração e na entrega, Pai, do nosso ser. Pedindo ao Senhor, meu Deus, para que o Senhor possa olhar para dentro de nós e nos trazer à memória, Pai, se ainda carregamos alguma divindade, Pai, se ainda cultuamos ou idolatramos, Pai, alguma divindade. Pedimos ao Senhor, meu Deus, que o Senhor possa nos trazer à memória. E que venhamos, ó Pai, a romper com todas essas barreiras, esses obstáculos, ou essas divindades que carregamos por anos na nossa vida. Ó Pai querido, Pai amado, que a Tua palavra, Senhor, ela venha gerando em nós transformação de vida. Que a Tua palavra, Pai, possa gerar o efeito esperado por Ti no qual ela foi lançada. Que venhamos aprender, Papai, contigo, a nos desprender do mundo, para viver, ó Pai, em obediência à Sua palavra. E não transgredir mais as leis. Não transgredir, Pai, mais as Tuas palavras, mas viver segundo a Tua vontade, porque elas são bênção na nossa vida. E nós queremos, Papai, alcançar no Senhor, ó Pai, as Tuas promessas, essas palavras, Pai, que o Senhor nos traz para edificar a nossa vida, para nos aproximar mais de Ti, Senhor. Então te peço, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê discernimento para isso. Que o Senhor nos dê sabedoria, Pai, para viver na essência da Tua palavra. E não mais, ó Pai, ser levados por culturas pagãs, por idolatrias, não ser levados, Pai, por falácias, não sermos conduzidos pelo mundo, mas sim, Pai, sermos conduzidos pelo Senhor, através da Tua palavra, juntamente com o Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Ó Pai, é um novo tempo para nós. É um tempo, Pai, de adquirir conhecimento no Senhor, de viver, Papai, segundo a Tua vontade. Essa, Pai, essa é a nossa vontade. Esse, Pai, é o nosso desejo de poder nos aproximar mais de Ti, Pai. Viver
em santidade. Viver, Pai, para te agradar. Viver, papai, para o Senhor. Essa é a nossa vontade. Embora, Pai, a natureza humana ela tende para muitas coisas, mas não queremos dar ênfase à natureza humana. Nós não queremos, ó Pai, dar oportunidade para a natureza pecaminosa, mas sim, Pai, para o Espírito. Que venhamos a ter a conexão com o Senhor, ó Pai, em todo o tempo de vida, em nome de Jesus. E que possamos, Pai, viver segundo a Tua vontade. Traz o Senhor a Tua palavra. Continue, Pai, a nos orientar, continue, Pai, a nos instruir acerca da Tua palavra. E que nada, Pai, possa proceder do homem mesmo, mas sim do Senhor, em nome de Jesus. E que tenhamos, Pai, liberdade para falar com o Senhor e para romper também, Pai, com as barreiras que estavam impostas sobre a nossa vida, com divindades, Pai, que nos foram apresentadas. Peço a Deus que o Senhor nos dê condição para isso, sabedoria, para romper com as barreiras, com as dificuldades, para romper com as divindades que carregávamos por tempo na nossa vida. Nós oramos a Deus em nome de Jesus e que o Senhor, Pai, possa achar graça na nossa vida e sempre nos instruir na Tua palavra. Nós oramos a Deus e te agradecemos em nome de Jesus. Que a bênção de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo Consolador esteja com cada um de nós, hoje e todo sempre. E toda a igreja diz: amém. Ide em paz e que Deus os acompanhe. Tenha uma semana de vitória em nome de Jesus.